boa tarde a todos os nossos amigos que nos estão a ouvir, porque mais uma vez estamos cá para uma conversa informal com a Dona Laura, que é aluna do ASA, do Acreditamos Séniores Ativos, e que ainda não está verdadeiramente em muitas atividades, porque a vida dela não lhe tem permitido isso. Já foi a algumas, e agora naturalmente que vai encetar mais atividades, não é? Sim, porque isto faz bem a nós, não é? O que é que acha a diferença É muita diferença. Muita diferença, Então, não é? Basta a gente sair de casa, não é? Sim, só a mudança de ares já faz bem. E está rodeada de amigos, não é? Sim, que ao fim e ao cabo depois arranja-se ali uma família, a família ASA, como eu costumo dizer. É uma família que não tem nada a ver com os nossos familiares, mas nós sabemos que temos ali um suporte, uma retaguarda, não é? Portanto, é muito bom ter estes amigos. A Dona Laura descende de padeiras. Sim. E é hoje disso que nós vamos falar. Hoje é comida. É a nossa regueifa, nossa tradicional regueifa, que é a nossa logomarca também do Conselho. Sim. Eu acho que é uma logomarca muito importante, porque é daqui do centro, não é? Sim. A senhora nasceu mesmo cá no centro. Mesmo no centro. No centro. Portanto, é família de padeiros. Sim. Quem era de padeira na sua família? A minha mãe era padeira, mas os meus avós até que tinham a padaria. E a padaria? Mas já vinha dos bisavós. Isso é muito interessante. Que agora atualmente é a padaria dos irmãos Moreira. Então ainda existe, não é? Ainda existe, sim. Muito bem. E é aqui também no centro de Valongo? Também, é à beira da igreja. Fica situada à beira da igreja. Muito bem. E então, o que é que nos pode contar do seu tempo de menina, não é? Porque eu sei a idade da senhora, não é? Podemos dizer. Sim. Tem 68 anos, portanto, nessa idade eu presumo que a mãe que ia vender e alguma coisa havia de acontecer com os filhos. O que é que acontecia? Sim, ficávamos com os meus avós, não é? Sim. Ficávamos na padaria e depois lá ficávamos a brincar, brincávamos. Sim, mas quando a mãe ia vender... Ia vender, ficávamos na padaria, ficávamos os meus avós. Os meus avós é que nos criaram. Pois. Éramos 3 filhos e fomos criados pelos meus avós. Nunca ia com a mãe? Depois comecei a crescer e comecei a ir com a minha mãe. Ficaram com os avós quando eram pequeninos, não é? Era pequeninos, mas depois começámos a crescer, já miuditos, já íamos com a minha mãe. E usava-se aquelas saquinhas de pão. A minha mãe ia com a canastra, com uma giga muito grande, era uma giga muito grande, cheia de pão, ela corria para o logo inteiro. Havia as canastras que eram compridas, não era? Sim, eu tenho ideia. Mas a minha mãe utilizava a redonda. A redonda. Com essa é que era a canastra, não é? Sim. Se eu espero dizer a asneira, diga porque não havia quem usasse canastra, mas a minha mãe sempre usou mais a giga. Chamava-lhe a giga, fica em redondo, com o saco em pano, que era depois amarrado em cima, para não desperdiçar o pão. Hoje já não se vê isso, não? Agora eu penso que ali no nosso museu é capaz de ter, não? Agora já estão a querer usar os saquinhos de pão, para acabar com o plástico, já estão a querer usar a saquinha de pão, mas lembro-me também eu uso saca de pão, isso uso porque... Mas tinha lá uma saca cheia, uma gaveta cheia de saquinhos de pão. Eu ia dizer isso mesmo, até no ASA temos atividades de costura e as senhoras também fazem saquinhas de pão. E oferecem-me às vezes e vou assim, eu tenho isto aqui, porque é que não hei de usar? E como sou só eu e o meu marido, o pão é pouco, não é? Sim. Tenho sempre uma saquinha de pão. Eu até de renda cheguei a fazer. E tenho saquinha isso é também de renda. Tinha que levar o forro, era fazer a saquinha e depois meter a rendinha por cima. Olha, mas tem assim alguma história que nos queira contar da regueifa, da sua família? Portanto, era só a sua família que produzia e vendiam? Assim, em Valongo era quase assim, casa não, que havia padarias, não é? Em Valongo era a terra do pão e da regueifa. Sim, porque o pão ia para o Porto também, não é? Ia para o Porto também. Era só o pão, era o ju, era a carcaça e era a sêmia. Portanto, agora é que há muita variedade de pão, muita variedade, mas sim, antigamente não. Mas não tem mesmo gosto de pão de antigamente. Era a lenha, aquilo era feito a lenha, não tem nada a ver agora, e é congelado e colocado no forno a lenha, mas que não é verdade. Coisa, não é Portanto, feito, ele está trabalhado, está congelado, chega à altura do descongelar, mete-se no forno. Antigamente não, antigamente eu lembro-me de estar a maceira, onde metiam a farinha e a água, o fermento, que o fermento era um bocadinho de massa do dia anterior.
é que servia de Pois eu sei, fermento. de fermento para o pão. E depois era a maceira, que amassava. Quando não havia luz era à mão. Havia uma gamela grande de madeira, onde quando não houvesse luz ou assim, era amassado à mão. Mas mesmo assim, antes, se fosse pela maceira, também ia para lá para poder levedar. Quando chegava àquele ponto de levedura, ia para a mesa para ser trabalhado. Tinha aquelas balanças com pezinhos, que era pesado ao empelo. Empelo, que se chama, entre aspas, empelo. Nós, portanto, estendíamos a massa na mesa e depois cortávamos com uma faquinha? Não era com faquinha, era com aqueles que dá para rapar. Eu diria que era um salazar, não é? Nós chamávamos pois, de salazar, isso, mas aquele era mesmo para o pão. Era mesmo assim do feitio quadrado, para cortar o pão, para nós pesarmos. E tendo 1 quilo de pão, fazíamos um pelo, então enchíamos a mesa toda em bolinhas grandes de quilo, que depois iam para a máquina de cortar o pão e saíam então os pãezinhos que eram colocados depois nos tabuleiros. Nos tabuleiros tinham aqueles... Portanto, tinha o forno também, não é? Mas primeiro passava pelo pão, que era colocado em tabuleiros de madeira, com aqueles panos grossos, um alinhado muito grosso já próprio, polvilhado com farinha, e antes de ir para o forno, nós passávamos assim um corte no pão. Isso cheguei a fazer muitas vezes, porque era necessário para dar a raixa para o pão abrir. Sim, sim. Então cortávamos assim o pão com a mão, sem ir ao fundo, e quando ia para o forno, nas pás, nós colocávamos no forno virado ao contrário. Portanto, a rachinha ficava virada para o pá. É totalmente diferente do que se faz hoje, não é? Sim. Agora é tudo elétrico, entra naqueles fornos. Sim. No entanto, eu estava a senhora a falar, eu estava-me a recordar, eu era professora de profissão, era professora. E nos primeiros anos em que eu trabalhei assim em aldeias muito longínquas, não é? Sim. Naquele tempo era assim, íamos para muito longe. E onde eram zonas rurais, onde havia muitos labradores, e eles não iam à padaria, eles faziam pão em casa, sim. Não é? Mas havia labradores a quem eu falava, não é? Que era daqui de Valongo, e eles diziam-me que conheciam, que sabiam da regueifa de Valongo. Portanto, a nossa regueifa anda por muitas bocas há muitos anos, a nossa não é? regueifa era principalmente nas festas. Pois. Era nas festas. Porque... E as pessoas deslocavam-se para ir às festas, não é? Sim. E era nas festas. Mas é muito interessante que eles naquela altura ainda faziam o pão, suponho que ainda alguns farão, o pão no forno, sim, não é? Sim. E então faziam as tais broinhas e depois iam lá com a mão para fazer a rachadelazinha do pão. Sim. Sabe que para quem é da cidade, como eu era, embora pertença, para mim aquilo era tudo novidade e sempre pensei assim, para que eles vão lá com a mão? Havia até quem fizesse a cruz. A cruz, sim. A cruz, sim. Não é? E eu depois via o formato, era bonito e pensava assim, deve ser realmente por causa do formato. Mas não, isto tem a ver com a parte da levedura, não é? Da levedura também. Muito bem. Para dar o formato. E também acaba também por ser formato também. Era muito bom. São recordações que ficam gostava muito, de quando eu era nova e andava assim por essas aldeias. Era muito bom porque à noite depois havia o convite dos labradores para nós irmos ao pão. Ao pão. Eles retiravam o pão e faziam o pão com aqueles forninhos feitos em casa também. Por cima. Ai, também, para pingar. Mas isso já não é regueifa, é outra coisa, não é? Eram coisas que quando eu me lembro são histórias que ficam na nossa vida, sim, não é? Sim. E que mudam muita coisa e nos fazem às vezes ser sensíveis a muita coisa, sim. Não é? Sim. É o caso da saquinha do pão. Havia clientes que queriam as saquinhas deles. Então nós trazíamos as saquinhas dobradinhas e quando a minha mãe estava a tratar do pão para ir vender, as saquinhas eram logo preenchidas e nós íamos com as saquinhas para pendurar e sabíamos de quem eram as saquinhas. Pois, era pendurado na porta, não era? Era pendurado na porta. Ainda me lembro da minha mãe ir dizer, vai lá abaixo à porta que já deve estar lá o pão. E muitas vezes eram os saquinhos da minha mãe. Era da minha mãe também. Quando se esqueciam, ela levava sempre de reserva porque
cliente não deixou a saca ou não deu a saca para outro dia e nós usávamos as saquinhas dela. Vocês têm que passar este tributo aos mais novos, não é? Portanto, eu costumo dizer que estas coisas têm que ser contadas por vós. Mas sendo difícil. Porque se não forem vocês a contar estas coisas, as coisas vão se perder. Sim. Estas histórias, estas memórias, não é? Pois. Acabam por se perder. E são histórias que fazem e que fizeram a vida de uma terra. Sim. Ao fim e ao cabo, não é? A Regueifa aqui deu muita vida a isto e ainda continua a dar. A fazer agora tudo, por isso as câmaras também, não é? É que estão a fazer como alertar, não é? Faz-se a divulgação, sim, para a divulgação, faz-se festa, faz-se tudo, mas as pessoas não é só festa, tem que saber o conteúdo daquela história, não é? Sim. Que é muito bonita. Está muito gira, mesmo aqui a festa é muito bonita, a festa também cá. Aqui muito bonita. Sim, todos os anos diferente, mas todos os anos bonita também. Eu acho que sabe porquê? Porque envolve muita rua. Sim. Não é? Sim. Há a Rua dos Padeiros, há a rua. E as pessoas também nesta altura estão necessitadas de vir cá para fora. Sem dúvida. Estão necessitadas de conviver, de viver. Eu acho que desde que foi o Covid, que isto foi alertado e que nós temos que viver também um pouco, não é? Com alegria e moderadamente também, não é? E tem sido uma grande ajuda. Sim, essas festas têm sido uma grande ajuda, principalmente essa. Para muita gente, não é? Até para o comércio local e tudo, não é? Sim. Acho que sim, tem sido. Tem sido muito bom mesmo. Pronto, eu não sei se quer contar alguma história em especial, se quer contar alguma coisa. Eu sei que a senhora passou por um período de doença em que esteve mal, portanto, mas já passou. Já passou. Quero lhe dar os parabéns por encarar as coisas dessa forma também. Embora agora sofri uma recisiva, não é? Pronto, mas está a ser estou a ser acompanhada, estou a ser controlada. Tenho muita ajuda também, não é? Pois. Não faço mal a ninguém. Então, eu vou reiterar o meu convite para que continue em mais atividades do ASA. Tem que ir inscrever-se, não é? Sim. Porque nós temos uma lista de espera também muito grande, não é? É isso, por isso é que eu não tenho conseguido. Mas tem que encaixar-se em alguma que tenha vaga, porque qualquer uma delas que seja é bom para nós, para a nossa saúde, para a nossa vida. E ajudar-nos uns aos outros, que é o principal, não é? Sim. É muito importante, realmente. É Dona muito Laura, importante. Tem sido uma grande ajuda. Hoje é um dia muito triste para nós. Sim. Eu queria aproveitar para endereçar os sentimentos da família Iasa, porque houve uma morte prematura de uma amiga nossa, que foi a Dona Odete, daqui de Valongo, num acidente em Espanha. Estamos muito consternados e realmente temos que pensar que temos que continuar, é certo. Mas temos que lembrar também aqueles que são da nossa família, Laça. Portanto, mais uma vez os nossos sentimentos e esperemos que as coisas melhorem. Vamos que ela esteja bem no lugar em que está e nós vamos cá continuando, não é? Sim. Portanto, muitas felicidades. Muito obrigada. Porque há sempre quem esteja pior que nós, infelizmente, não é? Sim. Nós às vezes estamos mal e não damos valor às coisas boas que temos, não é? E realmente a vida é muito boa de se viver quando se vive a viver, não é? É verdade. Aproveitar. Muito obrigada, Dona Laura, por ter Obrigada eu, doutora. Muito obrigada. Tudo bom também para a doutora. Muito obrigada.